bom. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Isso. Ainda tem um pouco, Celso. Então, o Cianfesp, ele tem, agora, desde abril, nós temos feito diversas lives, né? Então, já fizemos da área tributária, da área trabalhista, comercial, técnica, temos feito alguns eventos com a BNT, com o Inmetro. E esses eventos, eles vão acontecendo por demanda, ou por demanda direta ou indireta. Demanda direta, eu digo, quando o pessoal nos pede mesmo, nos indica um palestrante e nos passa o contato e pede que faça o agendamento, porque a pessoa tem um bom assunto, um tema interessante para ser trabalhado. E outros por demanda indireta, que aí eu considero demanda indireta as consultas que nos fazem no dia a dia. Então, nós vamos recebendo aqui as consultas das nossas empresas. Muitas vezes não é nem dúvida, mas são comentários, são informativos que nos encaminham. E nesses as últimas semanas, o pessoal começou a nos enviar algumas cópias de acordos ou jornal de sindicato de acordos de PLR firmados com parcelamento em 4, 5 vezes, 3 vezes. E isso tem nos preocupado um pouco. Junto da questão da PLR, existe um outro instrumento que poucas empresas adotam. Adotava há muitos anos atrás, que era o prêmio por produtividade, era mais usado na área comercial, mas já foi usado também na área produtiva. E depois ele ficou um pouco esquecido. A área comercial ainda usava como prêmios em produtos, em viagens, né? Remuneração não era tanto, mas normalmente eram viagens que eram concedidas para vendedores. E a reforma trabalhista, ela veio tratar dos prêmios. Ela considera hoje que os prêmios não são considerados como parte da remuneração. Não é remuneração e não tem, assim, o tratamento tributário trabalhista nem previdenciário. A dúvida fica aí a questão do imposto de renda, a tributação do imposto de renda. Então, para falar um pouquinho sobre a remuneração variável, em especial a PLR e o prêmio por produtividade, nós convidamos o Marcelo Semogin. O Marcelo Semogin, ele é um profissional da área de remuneração, já há mais de 20 anos, é sócio-diretor da Remunerar, tem feito diversos trabalhos conosco, em pesquisa de salários, em pesquisa de benefícios, uma pesquisa de LGPD, o quanto as nossas empresas estão em sintonia com essa Lei Geral de Proteção de Dados. Fez agora recentemente uma pesquisa sobre Vale-Refeição e, deixa eu ver aqui o nome, era Vale-Refeição e Assistência Médica, Marcelo? Vale Alimentação e Refeição. Vale Alimentação e Refeição. Essas pesquisas têm sido gratuitas para as nossas empresas. Nós convidamos, inclusive, com a permissão do Marcelo, convidamos outros sindicatos para que pudessem participar conosco das pesquisas, até para que ela tivesse corpo, né, tivesse um número de dados maior. E essas pesquisas, nós vamos divulgando periodicamente. Sempre que o Marcelo libera lá uma nova versão, né, uma nova edição, nós encaminhamos para as nossas empresas o informativo, com link lá de acesso. É importante frisar que a tabulação é feita pela Remunerar e as informações que vocês fornecem a eles não chegam para nós aberto. Nós não temos a identificação lá da Pinolar. Quais são os dados que a Pinolar forneceu na pesquisa? Quais foram os dados
que a Jovei forneceu na pesquisa. Nós não temos essa informação, nós recebemos depois uma cópia dos dados gerais. Então, depois dos dados tratados, o Marcelo nos fornece a cópia. Essa cópia normalmente nos chega bem depois do que chega para vocês. Então, a pesquisa só é encaminhada para as empresas participantes, para as empresas que participaram, e ao final do trabalho, ele nos encaminha uma cópia para a gente ter uma ideia do cenário, né, do nosso mercado. Bem? Sim. Então, para a gente iniciar reforçando, a PLR não é algo novo, né? Ela já está no mercado já há muitos anos, né, Marcelo? Até antes da lei que trouxe uma regulamentação para ela, né? As empresas já usavam a participação em resultados. Eu costumo dizer, como nós somos aqui todos novos, né, bastante novos, eu costumo dizer que o PIS, o Programa de Integração Social, foi o primeiro programa de participação nos lucros ou resultados. As empresas recolhem lá uma contribuição mensal sobre o seu faturamento e depois o governo recepciona esses valores e distribui em cotas para os trabalhadores. Então, foi a primeira proposta de participação nos lucros resultados. E aí vieram depois os programas feitos pelas empresas. Ela tem um amparo legal. É importante a gente frisar que ela tem lá toda uma legislação própria para ser trabalhada e entendemos que o que vem sendo pactuado pelos sindicatos, né, junto aos sindicatos, ela pode ter lá um amparo sobre essa mudança, né, de número de parcelamentos, o pessoal acaba passando por cima de metas, das metas e das questões de produtividade, acabam passando por cima disso, pensando que que a reforma trabalhista, né, lá no 611A, permite que o sindicato e as empresas pactuem a PLR. Né? E os acordos firmados, eles têm força sobre o legislado. Então, com força nisso que os acordos vêm ocorrendo. Bem, Marcelo, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o PLR, como você entende o PLR? Hoje, na legislação, ele fala muito em metas, né? Em metas que devem ser objetivas, que devem ser mensuráveis. Como é que é isso nas empresas efetivamente? Como é que elas podem estruturar um programa para a gente poder aplicar? Olha, é uma pergunta super curta, uma resposta bastante complicada. Quais são as oportunidades de um programa de participação em resultados, né? Eu até tiro o L dessa conversa, gente. Boa tarde para todos, porque de uma maneira assim bem rápida, né? Muitos sindicatos, trabalhadores acabaram de se torcer nessa conversa, fazendo discussões sobre valores, né, sobre moedas de pagamento e não sobre valores para a empresa, o quanto isso representa, poder medir desempenho. Né? Então, eu tenho 32 anos nessa área de remuneração, fui chefe de RH em empresas grandes, multinacionais. A Remunerar tem 9 anos e nós fizemos perto de 70 projetos de meritocracia, entre eles também participação em resultados. Como o Celso bem disse, a PLR não é novidade, né? Ela consta, aliás, o doutor Eduardo e a doutora Cíntia me corrijam, mas ela consta, aliás, na CLT de 46, né? Mas não foi regulamentada até então, né? Uma questão de interesses, etc. E ela foi regulamentada em 2000 pela Lei 10.101, ou 110, 10.101. E oportunamente agora em 2000 e agora não, perdão, se eu não me engano em 2013 ou 14, por força lá do projeto do Paulinho da Força, né? Por força do projeto do Paulinho da Força, regulamentou essa questão da tributação diferenciada, né? Criando uma tabela progressiva diferente de desconto de imposto de renda para os empregados, né? É até complicado, gente, falar de participação em resultados num ano como 2020, né?
que ainda não terminou, né? Mas dá a impressão que ele está durando assim 8 anos, né? De um jeito assim completamente. Eu tenho 52 anos de trabalho, aliás, 52 de vida, 32 em recursos humanos e comecei com 14 anos lá no Bradesco e nós achávamos que enfrentar os planos econômicos do Sarney, plano real, hiperinflação, tudo aquilo era o fim do mundo, né? Eu acho que uma parte das pessoas não viveu esse mundo difícil de gerenciar recursos humanos dentro da área de remuneração, para falar de dinheiro, né? Por conta da hiperinflação. E, para surpresa de todos, em março nós tivemos a pandemia 2020 e eu acho que é um divisor de águas, né? Em todos os sentidos, né? Seja pela tristeza das mortes, o impacto social disso, o impacto na economia, o impacto no setor de serviços, o impacto no setor de saúde, né? Os profissionais de saúde estavam esquecidos, né? Alguns deles com 2, 3 empregos, correndo o risco de cometer erros gravíssimos, e está cheio, eu vejo vários casos assim. E agora eles vieram como protagonistas dessa história por conta da doença, né? Muito justo, aliás, né? Devemos isso. Acho que é difícil falar de premiar as pessoas num ano atípico, né, de negócios. Nós temos aí empresas que estão navegando bem por conta da demanda de alguns setores que estão realmente se recuperando, né? Aqueles que estão na cadeia de valor da construção civil, a gente está vendo aí um movimento, né? Eu vejo o relatório das empresas e como a economia acontece ela cresce e ela também se reduz por camadas, né? Essa é a minha visão de economista, né? Eu trabalhei em RH, mas eu tenho formação em economia e isso é muito nítido, né? Assim como o agronegócio voa, né? E todo mundo reclama do preço do arroz, que dobrou de preço nos últimos X meses, né? Precisamos lembrar que o agronegócio trabalhou 4, 5 anos só para pagar contas, né? Eu tenho clientes nessa área de tratores e agricultura, agronegócio, por N motivos, né? Taxa de juros, questões ambientais ou questões de clima mesmo, né? Você faz a plantação, você semeia a terra e espera que chova, e não acontece. E o papagaio continua no banco para ser pago lá com juros X, etc. Então, esse é o contexto de 2020, né? Eu acho que o legado de tudo isso é um grau de reflexão enorme sobre como será o trabalho, né? Como serão as relações das pessoas, das empresas, né? Que as empresas, na verdade, são as pessoas. Que grau de demanda teremos para 2021, né? E se faz sentido premiar algum tipo de esforço para trazer o eixo da conversa para essa nossa pauta de premiações, né? Puxa, como é que eu vou premiar as pessoas por um ano tão difícil? Será que a oportunidade será reconhecer as pessoas pelo esforço extra, né? Para muitos empresários e clientes que nós temos, gente, o prêmio é muito claro, é manter o emprego das pessoas. Isso não é novidade, né? Eu falo isso em todas as lives, todos os webinars que me convidam. Alguns pensam realmente, dependendo do grau de resultado, em poder premiar algumas pessoas por critérios mais objetivos, né? E esse é uma segunda pauta do nosso encontro. Como é que você premia as pessoas num ano tão difícil como esse? Com quais critérios? Se você não tinha os critérios tão claramente definidos, né? E eu queria puxar aqui só um slide que eu tenho de um estudo, que é não mais do que 1 minuto aqui para mostrar para vocês, sobre uma... Vocês enxergam a minha tela? Enxerga, Celso? Né? Isso aqui é só um retrato, gente. Esse é um dos relatórios termômetro do emprego que nós fizemos. E mais uma semana nós vamos lançar um relatório chamado Panorama Remunerar, que junta dados do termômetro do emprego de 4 meses, né? Mais de 250 empresas participando, com a ajuda do Cianfesp, reconhecidamente, e também outros sindicatos patronais ali, que a gente tem relacionamento já há tanto tempo em RH, que ajudam a distribuir e convidar empresas, que vai juntar questões sociais, questões de mobilidade, moradia e também desemprego, para trazer um contexto assim dentro de recursos humanos, mas o que mais acontece na economia, né? Isso aqui é só um retrato, né? Então, olha só, esse relatório, eu acho que ele é de junho, publicado em julho. Então, só para falar de premiação de metas, né? Olha, um terço, ou melhor, um quarto das empresas, 26,7%, tinha uma decisão de manter
as metas de vendas, independente do que acontecesse com a economia, né? E 20% ali embaixo manteriam 20,3% manteriam as médias de remuneração variável, pensando no time comercial. Eu tive clientes, por exemplo, que uma linha de negócios de carnes que vende para restaurantes praticamente fechou, virou zero o faturamento em 2 meses, né? Isso provocou demissões, provocou uma ação da empresa de abrir distribuidores onde a demanda estava crescendo, etc. Mas esse, gente, é só um retrato dessas questões de premiação e do quanto isso ainda pode ser importante, dependendo do segmento que você atua, para poder falar de recompensa das pessoas e tal. Eu vejo com várias questões sobre o PLR, né, sobre a participação em resultados. As empresas não falam pouco hoje na questão PLR, e eu acho que muito mais por essa vontade de se afastar daquele tal acordo individual que o sindicato fazia com as empresas, que chamavam o programa de participação, lucros e resultados, né? A gente tem, não vou citar nomes nem sindicatos, né? Talvez os doutores conheçam, mas temos sindicatos de trabalhadores que querem um percentual definitivo ali dos lucros, né? E ficam discutindo a moeda, né? E a empresa fica refém dessa discussão ao invés de falar de produtividade, né? Então, para mim é novidade, Celso, essa ideia de sindicatos patronais ou acordos que parcelam o PLR, mas eu vejo de uma maneira muito objetiva, né? É melhor pagar do que não pagar. Então, se há uma negociação e negociado não sai caro, que se parcele em 2, 3 parcelas de pagamento de premiação, ainda que você tenha o viés da moeda, né? Não se discute o valor do programa, né? A empresa não traz para a mesa 2 ou 3 indicadores de entrega, de produtividade, de qualidade dos clientes, NPS, esse tipo de coisa, que é muito fácil, todas as empresas têm, e fica discutindo com o sindicato, num stick puxa, né? Num choque ali na mesa, se vai pagar 850 ou 980 de participação em resultados, né? E pancada para todo lado em cima de 50 moedas. Essa é a pior discussão que existe, né? Quando chega nesse nível, você não fez um trabalho dentro da empresa de recursos humanos ou a diretoria, enfim, de poder preparar a estrutura para não deixar chegar nessa discussão de moedas, né? Espera aí, a nossa produtividade cresceu quanto? Ela cresceu 6, 7% no ano. O nosso faturamento se reduziu esse ano 20%. Ainda assim conseguimos equilibrar as contas, né? Ainda assim podemos pagar 20%, 30% de um salário para os funcionários. Isso é uma outra discussão de valor, né? Com indicadores. Os clientes estão bem atendidos, conseguimos economizar X% em tal conta do óleo diesel distribuição, que era importante, etc. Né? Então, essa é a discussão importante em torno, seja de participação em resultados, seja prêmio de produtividade, que tem outros cuidados, né? Talvez vocês tenham casos aí de empresas que têm um grau de esforço grande agora para entregar alguma demanda, né? E eu vejo a construção civil voando, né? Embora você tenha um ciclo de negócio longo da construção, né? Talvez você leva 2, 3 anos para aprovar e entregar um projeto, ou até mais, dependendo da altura do prédio, aquela coisa toda, né? Burocrático e tal. É o ciclo do negócio, você não muda isso. E muito provavelmente uma parte das empresas de vocês estão nessa cadeia de valor mais para o final, né? E hoje talvez tenha uma questão assim de interrupção da cadeia de valor, né? Talvez matérias-primas, etc. Até por uma questão do dólar, né, Celso? Porque se você tinha lá no seu orçamento trabalhar com 4 de dólar e hoje ele está 5,50, quem paga essa diferença? O acionista, os clientes aceitam um preço novo, a produtividade vai crescer o suficiente para cobrir essa despesa? Não, né? Eu tenho esse cliente na área de frigorífico, carnes, proteína, né? O preço da arroba do boi, coisa de 6 ou 8 meses, custava R$150 e hoje está sendo negociado a 220. E imagina lá você negociando com os grandes distribuidores que aceitam reajuste de preço a cada 6 meses. A negociação de você colocar um preço diferente demora 6 meses. Ou seja, são esses desafios de cada segmento, né? Eu acho que essa ideia de premiar as pessoas por desempenho,
ela automaticamente traz outras discussões para dentro da empresa, que é uma discussão de desempenho e meritocracia, né? Eu sempre disse a vida toda, né? Salário está ligado ao desempenho, salário está ligado à produtividade. Então, o desempenho para o funcionário é uma coisa, para o cliente é outra. Para o dono da empresa, os acionistas, desempenho é uma outra coisa. Então, uma boa discussão e combinação de tudo isso ajuda as empresas a entenderem quais são os indicadores melhores, né? Como globais, que valem para todos, indicadores que são por departamentos, ou indicadores até individuais, que aí é um outro problema, né? Você precisa ter métricas, né? Precisa olhar para a descrição de cargo e criar indicadores. A gente tem feito isso para os projetos dos clientes. É muito difícil, né? Mas você oferece para o cliente um grau de reflexão que depois ele começa a fazer com mais tranquilidade, para poder chegar num grau de segurança, de premiar as pessoas que realmente merecem. Porque esse é o grande objetivo de um trabalho desse, de você poder valorizar o esforço adicional, né? Os sindicatos gostam, infelizmente, do 14º salário, aquela coisa no tapetão, né? Como a gente sempre falou. Eu tenho clientes que sindicatos patronais também, distribuição de veículos, que fugiam dessa conversa de PLR por conta desse viés, né, do sindicato pedir só um 14º, enfim. É uma distorção infeliz, né, uma péssima distorção de um modelo de remuneração que poderia agradar muito, né, por conta de estimular as pessoas a se engajarem mais no que a empresa entrega para os clientes, faz de dinheiro, né, etc., faz economias. Né? Imagine um plano de participação em resultados, onde esse ano de 2020 o foco seja realmente economias. Né? Que bom trabalho, né? Então, para muitas empresas, gente, você equilibrar as contas esse ano e entregar um 0 a 0 no final de 12 meses vai ser um belo resultado. É um belo resultado. Né? Pode escrever na pedra e na parede. Vai ser difícil equilibrar. Alguns vão conseguir, outros não, enfim, com grau de esforço X ou Y, né? Acho que... Mas a vontade da empresa de discutir isso, no fundo, é uma vocação para jogar a pauta de desempenho, né? Então, como é que você diz para as pessoas que você precisa ser melhor? Né? É o que eu mais... eu tenho um filho de 19 anos que está estudando como um doido para fazer engenharia na Poli. Como é que eu faço para ele se convencer e estudar um pouco mais? Que tipo de estímulo nós criamos, né? O funcionário é muito parecido, né? Claro que cada empresa tem uma estrutura, cada empresa tem o seu modelo de desenvolvimento, as suas métricas de resultado. Tudo isso é muito complicado. Para algumas empresas é mais ainda, porque você tem questões de compliance, você tem sociedades anônimas, enfim, tudo mais numa questão assim, entre aspas, vigiado, né? Então você tem toda uma lógica para poder perseguir. Nem pensar em trabalhar fora da lei, né? Nem pensar. A Polícia Federal te pega, o Ministério Público te pega, alguém te pega, né? Eu tenho casos de clientes assim que reclamavam que a concorrência era desleal. Mais cedo ou mais tarde eles vão estar presos. É isso. Na área de combustíveis ainda, meu Deus do céu, gasolina e diesel, né? Tivemos um caso aí faz 10 dias, certo? Todo mundo se lembra, né? Estão presos. E os clientes lá, que eu não falei mais com eles, devem estar assim um pouco mais tranquilos, porque você concorrer com nota, com tudo certinho, funcionando, pagando os impostos, não é para qualquer um. Então, essa discussão pode ser permeada certamente para essa ideia do que é o desempenho da empresa, né? O desempenho é não gerar um passivo trabalhista, não gerar um passivo fiscal, qualquer outro tipo de passivo que vá quebrar o caixa em 3, 4, 10 anos. Também é, né? Você tem empresas que se expõem no mercado com um grupo de executivos aí, não vou citar nomes, né, mas nem empresas, que você olhando os relatórios, você olha lá a bonificação da diretoria, do conselho e fala, meu Deus do céu, vai ter dinheiro para pagar tudo isso, né? E depois de algum tempo se descobre lá que os números estavam um pouco forçados para que o bônus pudesse ser pago. Muito ruim isso, né? A gente fala todos os dias de compliance, de regras, de legislação, e empresas grandes entram nessa armadilha de valores, né?
Quando você enfrenta esse tipo de coisa, você não está falando mais de indicadores, de potencial de desenvolvimento, etc. Você está falando de honestidade, né? É, acho que a gente está, nós todos estamos sendo forçados, né, a lidar com as questões mais básicas da vida na pandemia, né? De novo, né, você administra bem uma empresa entendendo de fluxo de caixa, de vendas, de marketing, de produção, de engenharia, de maquinário, sim. Mas as coisas que fazem muito sucesso, ainda mais nas crises, é honestidade, olho no olho, transparência, questões que você aprendeu lá em casa, com seu pai e com sua mãe, né? Aqueles que tiveram, né, pai e mãe durante toda a vida, né, continuam. É lá na mesa do almoço, do jantar, que você aprende isso, né? Não é escola, não é a AGV que eu gosto, não é a FIA, não é a Poli, onde meu garoto quer estudar, não é isso. Talvez alguma empresa que a gente tenha passado tenha ensinado algumas coisas. Eu tive essa felicidade de trabalhar em empresas grandes que me ensinaram muitas coisas que eu uso hoje, inclusive falando para vocês, né? Enfim, 32 anos nessa área, eu vejo então primeiro, né, essas questões de premiação, sem o viés do clientelismo, né, mas com o viés de indicadores. Eu vejo com o viés, a premiação por produtividade é uma excelente coisa que surgiu na reforma trabalhista. Uma segunda excelente coisa seria a medida provisória 905, que caiu, né, não foi assinada, e que trazia lá, eu não me lembro mais o artigo, escrevi sobre isso há algum tempo lá, caiu a 905 e com ela a oportunidade de pagar premiações por produtividade também trimestrais. Então, eu vejo pareceres, às vezes, de empresas que pensam em pagar premiação mensal por produtividade por conta da reforma trabalhista. Não tenho visto as empresas implementarem desta forma, embora eu seja totalmente favorável, que é uma oportunidade grande, né, quando isso estiver realmente funcionando, e com uma segurança jurídica razoável, né, não faz sentido tomar a frente agora e logo dali 1, 2 anos você ter uma questão jurídica lá no STF esperando o julgamento, porque a Receita Federal não reconheceu que aquilo é uma lei do lado dela, né? Ficou só essa questão trabalhista. Mas eu já vi pareceres assim, né? Então, eu acho que tem uma outra questão importante de fundo, né? Algumas empresas que eu ia falar sobre medida provisória 905, puxa vida, agora me escapou. Ela caiu. Sim. Também eu penso o seguinte: quando o mercado está se retraindo, né, está um pouco mais frio, como a gente viveu aí de março para cá, eu percebi pela empresa aqui e outros clientes que a partir do segundo semestre de 2019 as coisas estavam indo mais aceleradas, né? Eu mesmo trabalhei bastante até março, depois houve a pandemia, enfim, uma pressão enorme do RH resolver coisas que não tinham sido até então experimentadas, né? Eu acho que a gente voltou no meio do furacão, né? Quem trabalha no RH há muito tempo sabe disso. Sabe que existem uns caras nos Estados Unidos, eu adoro aviação, que entram com aqueles aviões grandes no meio do furacão para medir a temperatura interna dele e tentar entender para onde aquele bicho anda, né? São pilotos que são voluntários da Força Aérea e não recebem nada para fazer isso. Mas, enfim, o recurso, quando eu me lembro dessa história de recursos humanos no centro do furacão, é isso que nós estamos vivendo, né? Agora, talvez um pouco mais endereçando alguns pontos, falando do flex office, né? Quando alguns estão escrevendo aí, né? Que é essa combinação inteligente entre o trabalho presencial, o trabalho à distância, o trabalho dentro do escritório ou o trabalho em qualquer outro lugar do mundo, né? Eu com esse laptop aqui que não vale, não sei, não vale R$ 5.000, usado, faço meu trabalho de qualquer lugar do mundo desde que eu tenha internet, né? E vocês aí do outro lado para me ouvir, né? Não importa se eu disser que eu estou aqui no resort na Bahia, ou lá do outro lado nas Filipinas, né? Ou na Inglaterra, lá no centro de Londres, não importa, né? Eu acho que isso é um pouco do viés do trabalho do futuro. Alguns de nós vamos enfrentar isso com mais intensidade, outros não. Acho que a indústria tem essa questão da tangibilidade, que é importantíssima, né?
é você olhar a máquina trabalhando, né? Eu vi muito isso. Trabalhei metade da minha vida em indústria metalúrgica, aquele barulho, aquele cheiro de óleo, de graxa, né? Aquele uniforme cheio de fuligem, né? Meu pai era ferramenteiro. Eu vivi isso a vida inteira. Então, eu entro numa fábrica, como eu me sentia lá na Brown Boveri, em Osasco, que virou ABB, eu penso assim, hoje eu voltei para o meu mundo, né? O mundo das empresas de serviço é diferente, né? É o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando, se relacionando, vendendo ideias, traduzindo conceitos, enfim. Então, acho que o prêmio de produtividade, para voltar na nossa pauta, é uma oportunidade grande, talvez a partir do ano que vem mais ainda, porque se a economia realmente refletir o que nós estamos ouvindo aí, algumas expectativas mais, outras menos, né? Você sai de uma recessão de 4, 5% esse ano, que é pelo menos a expectativa, né? A menos que a gente tenha alguma surpresa aí muito boa e essa recessão seja de 3%, não sei. E aí você tem um crescimento de PIB de 3% para o ano que vem. Imagina o quanto de demanda represada essa economia ainda tem, né? Mesmo com a quantidade de desempregos, né? E que podem no ano que vem. E aí, quando você olha para a sua fábrica e fala assim, bom, eu preciso tomar uma decisão. Os juros estão mais baixos e esse é o raciocínio, gente, do acionista. Lá atrás, os juros eram mais altos. Imagina uma Selic de 10%. Qualquer troca de maquinário exigia um esforço de negociação e econômico e fluxo de caixa maior. Hoje está mais fácil de você por linhas de financiamento com juros menores, né? Desde que você tenha demanda. Então, não adianta modernizar uma fábrica para que você tenha metade da demanda da sua expectativa. Não faz o menor sentido, né? Então, eu tive uma experiência com um chefe, ele falava assim, olha, essas máquinas precisam produzir 600 toneladas por dia de tubos trefilados. Então, a trefilação ela muda o calibre do tubo, né? Não sei se é um pouco o mundo de vocês. E enquanto as máquinas produzirem 600 toneladas, eu não vou fazer investimento de troca. Então, a produtividade da fábrica girava em torno de 400. E aí, isso faz muitos anos, hein? Mais de 10 anos, em Guarulhos. E nós criamos um modelo de participação de prêmio de produtividade, muito antes que a lei, né? Para premiar as pessoas por 3 indicadores na época. E um deles era bem curioso, que eu gosto muito, né, nas fábricas, de questões de segurança. Então, tinha lá quantidade de produto, refúgio ou horas utilizadas, eu não me lembro todos os indicadores, mas um deles era horas perdidas por acidente de trabalho. E era uma regra muito dura, como eu aprendi lá atrás, uma empresa, a Monsanto, eles tinham um programa de participação em resultados, em que existia uma regra de ouro. Se houvesse um acidente com uma morte naquele ano, o plano seria cancelado naquela unidade. Então, era uma regra bastante dura, né? Trabalhava no setor químico, mas nessa empresa onde eu trabalhei, metalúrgica, também tinha um grau de exposição de risco importante lá na fábrica. E o pessoal não gostou muito, né, quando eu trouxe essa ideia, mas a diretoria acabou entendendo que era relevante para aquele cenário, enfim. Depois ele mudou um pouco, a diretoria acabou mudando um pouco, mas isso em 2008, gente, nós já tínhamos o que a reforma trabalhista trouxe agora, né, de prêmio por produtividade. A diferença naquela época é que essa vantagem dos impostos, né, supondo que você pague 35%, 38% sobre os valores de premiação, naquela época era perfeitamente exigível como qualquer salário, né? E hoje você tem a vantagem de, conforme a lei fala, de desobrigação desse recolhimento, que é uma bela vantagem, né? Então você, além de ter a produtividade maior da sua operação, seja ela industrial, de serviços, você tem economias, né? Você põe mais dinheiro no bolso dos funcionários, né? De algum jeito, não sei se eu me lembro lá que nós tínhamos percentuais que poderiam elevar o salário do pessoal no mês entre 4% e 8%. No mês muito bom, os funcionários recebiam 8% a mais do seu salário base. Se você assumir que 8% ao mês na verdade, um salário por ano, né? Depois de 12 meses, era uma premiação razoável. E aí aconteceu uma coisa, né? A fábrica chegou a 600 toneladas.
de produtividade. Então, esses números eles são quase mágicos, né? Enfim, é lógico que cada ambiente é diferente do outro e as oportunidades também de ganho de velocidade, produtividade, economia, são todas diferentes, mas elas existem de alguma forma. A maneira mais inteligente, e o que eu penso sobre isso também, é a forma de engajar as pessoas, né? A gente fala tanto recursos humanos, engajar, 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 porque é nosso propósito, porque etc, etc, a garotada, o pessoal mais jovem, nós temos um propósito e tal, mas a sua empresa nem dá lucro, né? Então, não, nós temos um propósito de melhorar a sociedade, tá bom. Eu ainda sou da época de que o propósito da empresa é atender seus clientes, ganhar algum dinheiro, fazer investimento para poder fazer melhorias, pagar salário melhor, ter um computador melhor para o funcionário, um benefício diferenciado, né? Um plano de saúde bom, um restaurante que, enfim, tem algum valor para as pessoas, enfim. Cada um sabe onde pode melhorar a sua empresa, mas se você não faz essa provocação de produtividade, gente, você não tem como estimular as conversas. Então, eu vejo os ganhos de se fazer. Deixa eu ver aqui meu mouse. Os ganhos para você de se fazer. As provocações, na verdade, que saem dessa conversa dos indicadores, ela é muito mais relevante, muitas vezes, para a empresa do que o valor pago para as pessoas, né? Então, eu tive, nos últimos tempos aí, na verdade, uns primeiros clientes me diziam isso. Puxa, nós imaginávamos que ia implementar aqui na empresa uma premiação, né, e que pudéssemos fazer internamente, etc. Mas com o grau de especialização que você fez, jamais nós conseguiríamos. Porque o grau de discussão entre os gerentes sobre os indicadores foi algo assim que nunca tinha acontecido numa empresa de 20 anos, né? Isso não quer dizer que aquela empresa era mal sucedida, ao contrário, né? As pessoas conhecem o negócio, são motivadas, as pessoas trabalham duro, enfim, reconhecem valor no produto que ela entrega, o cliente gosta, é uma marca de valor no mercado e ainda existia tanta coisa para ser feita de melhoria, é verdade, né? Então, muitas coisas o cliente não percebe, né? Se você tem uma empresa de serviços, por exemplo, que você atende clientes no Brasil inteiro, e o simples fato de você reorganizar a agenda te dá uma oportunidade enorme de economizar dinheiro em passagem aérea, por exemplo, quando você movimenta uma área de assistência técnica pelo Brasil inteiro, né? Então, não adianta voar da Bahia para São Paulo, depois ir para o Rio Grande do Sul, depois volta para o Ceará, aí volta para Minas Gerais, depois vai para a Amazônia, lá em Manaus. Não, não é isso, né? Então, você tem tantas coisas para olhar e isso faz parte, inclusive, do sucesso da empresa, né? O que eu também poderia complementar aqui, Celso, para não ser longo demais, é que essa ideia da inteligência dos indicadores. Isso é muito importante. Então, quando eu falo assim, olha, a área de vendas tem... A meta da área de vendas é vender 1.000 unidades por mês. Sim, 10 mil unidades por mês. Isso é uma meta de curto prazo, né? A meta do gerente ou do diretor é o quanto ele consegue capturar de market share por ano, que também é uma tradução de sucesso de vendas, né? Vocês percebem a diferença? Uma coisa é o vendedor olhar a quantidade de itens vendidos no mês e outra coisa é o diretor da empresa, comercial ou gerente regional, ou o dono da empresa, o acionista, olhar e falar, puxa, esse movimento aí, essa média mensal nos elevou no market share aí uma participação de mais 12%, né? 2 dígitos, como muita gente fala aí, né? Bom crescimento são 2 dígitos. Eu me lembro da época que a gente discutia quando é que a inflação vai bater 1 dígito, né? E aconteceu isso, né? E agora a última discussão foi quando a taxa de juros voltaria a ser 1 dígito, né? Quando ela bateu 14% lá em 2013, talvez. 13, 14, governo Dilma, né? Enfim. E hoje nós temos de novo a 2%. Então, eu acho que essa escolha de indicadores, ela aproxima as pessoas dos resultados. Então, não adianta falar para o funcionário da fábrica assim, gente, nós estamos todos juntos aqui engajados, e o nosso EBITDA é 12,4%, e porque ele é etc. O cara não consegue ter vira para o colega do lado e fala assim,
o que é EBITDA, hein? Onde saiu isso, né? Não sei, sei lá, vou no Google perguntar o que é o EBITDA, né? O EVA, né? Que a gente usava na Bombardier. Então, nós tínhamos uma regra lá naquela empresa que era assim: você criava o programa, explicava para as pessoas, e a pergunta mais importante do programa era o seguinte: o operário, a pessoa mais simples da fábrica, ele conseguia explicar o programa para o colega? Isso era importante. E, Marcelo, Uhum. tem algumas perguntas que estão nos enviando, mas antes de passar as perguntas, só eu deixei aqui no chat que antes de começar a palestra, o Marcelo mandou para a gente o último relatório de pesquisa, né? Pesquisa de mercado de vale-refeição e vale-alimentação, né? Sim, sim. E o Sérgio me informou agora há pouco que não tinha ficha de inscrição. Quando vocês ingressaram na sala, não tinha ficha de inscrição. Então, eu coloquei aqui no chat, quem tiver interesse em receber essa cópia do material que o Marcelo nos enviou, manda um e-mail para o cianfesp@cianfesp.org.br ou deixa aqui no nosso chat o seu e-mail, que aí, assim que terminar o evento, nós encaminhamos para vocês. E aí, Marcelo, uma pergunta que nos enviaram aqui, que tem gente que está me mandando pelo WhatsApp aqui as perguntas. A pergunta foi sobre a diferença entre a PLR e o prêmio. Eu vou colocar aqui o meu entendimento, Marcelo, aí depois você me corrige, por favor. A PLR, os dois têm o mesmo conceito, que é trabalhar sobre produtividade, algum ganho de produtividade. E quando eu falo produtividade, é qualquer ganho para a empresa. Como o Marcelo colocou, pode ser a imagem da empresa junto ao cliente, é o número de atendimentos possíveis, redução de reclamações, né, Marcelo, em atendimento. Isso daí serve tanto para a indústria no pós-venda quanto para a área comercial. Pode ser, tem o prazo de entrega de um produto e até mesmo a quantidade de peças produzidas. Pegar um setor nosso, né? Uma indústria nossa que tenha fundição, que tenha lá a fundição. Hoje eu tenho uma média de produção consigo fundir em média 20 caixas por dia. Eu posso estabelecer lá como uma meta que todo mundo produza a mesma coisa, né? Então, os dois trabalham com o mesmo conceito. Uma das diferenças que eu enxergo entre a PLR e o prêmio é que a PLR, primeiro, eu dependo da negociação com os trabalhadores e dependo da assistência do sindicato. Então, a PLR, necessariamente, ela é acordada entre os trabalhadores e o sindicato que os representa. O prêmio já não tem esse viés. O prêmio, a empresa, como o Marcelo colocou, identifica os pontos, né, que ela precisa trabalhar, que ela deseja ter ganhos, estabelece lá o que é considerado como padrão, como resultado esperado, e a empresa passa a premiar aqueles que conseguem um resultado além do esperado, além do estabelecido. E essa é uma liberalidade da empresa. Então, como ela vai compor lá as políticas de recursos humanos, né? E o prêmio eu consigo trabalhar mais a individualidade de cada equipe ou de cada trabalhador, né? Até com base no que você colocou, né, Marcelo? Que eu posso fazer uma avaliação de prêmio por produção considerando cada cargo da empresa, o que se espera como resultado de cada cargo, né? Então, eu posso ter na produção lá a produtividade mesmo, o número de peças produzidas por trabalhador, por bancada, no caso, as empresas que têm célula de produção, por célula, e eu posso ter na área comercial, área administrativa, o número de atendimentos telefônicos ou então o número de atendimentos realizados ou fechados, na área fiscal, o número de notas emitidas, sei lá, né? Então eu posso individualizar isso por setor, né? Sim, sim.
sim. Estou muito errado. E depois a parte tributária, os dois, por conta da reforma trabalhista, como eu comentei, os dois recebem um tratamento semelhante, tributário, né? Nenhum dos dois compõe a remuneração do empregado, não é parte do salário, apesar da gente dar o nome de remuneração variável, né? Compor lá a remuneração variável, nenhum dos dois compõe a remuneração do empregado, e a tributação que possam sofrer é do imposto de renda. A previdenciária e a trabalhista, elas estão fora, né? É isso mesmo, assunto. É. A reforma trabalhista trouxe essa confusão, Sérgio. Desculpa, Celso. Porque, no fundo, o plano de PLR que você poderia criar, qualquer que seja o nome, ele era um modelo de produtividade, de premiação de produtividade. Mudou o nome, né? Então, eu vejo clientes assim, nós temos assinado o PLR com o sindicato nos últimos 5 anos. Vai deixar de assinar? É uma decisão da empresa, né? Pode pegar mal, o sindicato ele quer participar desse item, né? Então é uma pauta que interessa os dois, pode continuar assinando com o sindicato? Pode. A questão do PLR tem uma parte importante que de verdade, eu não me lembro do texto integral da lei, da 10.101, mas eu acho que ela prevê essa coisa da isonomia. Todos são elegíveis, né? Então, todos são elegíveis a um valor ou 2 salários igualmente por todos os indicadores. O prêmio por produtividade, gente, isso é um outro caráter. Você até pode olhar a Lei 10.101 e falar assim, com base nela, vou construir um modelo de premiação para a minha área de fabricação, horas. Né? Mas aí, e aconteceu isso em outro lugar. 2 ou 3 meses depois, o pessoal da fabricação recebeu o prêmio. E o pessoal da manutenção falou assim, gente, se nós não fizermos a manutenção aqui brilhando, a fábrica não produz o que produz. É verdade. Então, incluímos a manutenção. Aí veio o pessoal de PCP, importantíssimo na fábrica, né? Define tudo. O PCP falou assim, gente, se a gente não programar aqui certinho o encadeamento da fábrica, matéria-prima, chegar no momento certo e tal, a fábrica não produz, independente se tiver manutenção ou não. Então, essa conversa, gente, ela é muito boa. Ela é muito boa. Quando a empresa consegue chegar nesse nível, qualquer que seja o grau de entendimento dos funcionários, se é operário, se é chefia, ou é gente, engenharia ou não importa. Você está trazendo elementos, né? E que vão trazer essa reflexão sobre desempenho, que isso é importante, para a empresa inteira. É lógico que quando você vai pensar um modelo, e aí qual é o perigo? Você faz modelo de produtividade por departamento. Vai chegar um momento que você tem uma coxa de retalho. Né? Então, peraí, gente, vamos pensar no modelo de participação em resultados integral para a empresa? Aí alguém diz assim, nós vamos chamar de PLR, mas o lucro vai fazer parte dessa história? O acionista fala assim, eu não quero que o lucro apareça da minha empresa no acordo coletivo que nós vamos fechar com o sindicato. Né? Não, nós não estávamos nem pensando em levar para o sindicato essa coisa. A conversa fica aqui, porque depois da reforma trabalhista, você tem essa vantagem. Não quero o sindicato na mesa. Eu escuto isso todos os dias. Não temos interesse em trazer o sindicato para dentro da empresa. Ok. Né? Não é a realidade de muitos de vocês, imagino. Né? Se tiverem Diadema, São Bernardo, ABC, né, como um todo. Aliás, regiões do interior de São Paulo que são super industrializadas. Né? O sindicato sempre teve voz, enfim. Por motivos mais diversos, né? O sindicato ele entra muito forte quando a empresa não ocupa o lugar dela. É um jogo de xadrez. Então, se você está jogando xadrez ali para equilibrar as forças, o sindicato não está deitando e rolando, né? Enfim, cada ambiente é diferente do outro. Mas vocês percebem? Modelo mental, participação e resultados, todos empregados. Ainda que você possa escolher indicadores por departamento. Né? Então, você pode ter 3, 4 que são os mais importantes da empresa, um de faturamento, lucratividade, custo de mão de obra e NPS de clientes, e aí descer esse racional para cada departamento, vendas, RH, financeiro, produção, manutenção, todos os departamentos podem ter indicadores. Então, você chama de prêmio de produtividade, paga a cada semestre, que é isso que hoje, né, a maioria das empresas fazem. A 905 caiu para chamar de trimestral.
não tem a obrigação de recolher lá o INSS, etc., os 30 e tantos por cento, dependendo do grau de risco da fábrica, etc., de impostos, né? E tem uma grande discussão sobre produtividade e meritocracia, e você chama do que você quiser dentro da sua empresa, né? Modelo, vamos imaginar aqui a Joey, que a Carla escreveu aqui o e-mail dela. Modelo de produtividade Joey, sistema de premiação Joey. E você cria uma história em torno disso, que vai pagar semestral ou anual, com base em custo, com base em vendas, com base em outros indicadores, né? Você tem uma infinidade de formas de medir resultado, gente, uma infinidade, seja por departamento, seja global ou até individual. Individual é mais restrito, mas olha, uma empresa de engenharia que nós temos ali como cliente novo, no modelo de bonificação agora, de 80 funcionários, eles são o número 1 do Brasil de engenharia portuária, e nós, no estudo que nós estamos fazendo, nós simplesmente capturamos 300 indicadores em todas as áreas, né? E aí o grande trabalho, mais gostoso de todo o projeto, é levar isso para a diretoria e falar, olha, a leitura desse negócio, dos desafios, nos leva a escolher esses 10 ou 12 indicadores. E quando esse trabalho acontece, esses 10 ou 12 indicadores, eles vão para a essência do negócio, eles vão fazer parte desse programa de participação em resultados, de prêmio por produtividade, prêmio por postura, avaliação de desempenho individual, porque lá nós vamos fazer uma ligação entre premiação global, departamento, e quando chegar no indivíduo, entra a parte comportamental da avaliação individual. Isso também vai influenciar o prêmio para cima ou para baixo. Então, é um conjunto de coisas que você fala, nossa, será que 300 indicadores é muita coisa? É verdade, né? Você plota isso na parede e fica cheio de números. Mas você tem a oportunidade de escolher os melhores e provocar a liderança, né? Provocar os chefes, os gerentes, para que eles também se manifestem sobre aquilo. E muitas vezes não aconteceu uma coisa top-down, né? Mas havia uma negociação. Eu vou para amanhã nesse cliente, uma reunião à tarde, onde o presidente ele quer provocar os diretores falando sobre indicadores do projeto. Então, não serão mais 300, nós vamos selecionar os 20, né? Isso vai fazer parte do modelo de bonificação de todos os funcionários. Então, não chamamos de PLR, não chamamos de participação em resultados, nós vamos chamar bonificação por resultados, né? Os conceitos, tudo aquilo que a gente aprende, né, e já faz, e algumas empresas praticam desde lá de 2000 com a lei do PLR, eles são muito parecidos. É isso, né? Temos perguntas, Celso? Sim. O que você está comentando me lembrou há uns anos atrás, quando eu trabalhava dava consultoria na área de gestão da qualidade. E tinha, a gente levantava, né, não nós, mas a empresa levantava os problemas, né, que levavam ela a uma baixa produtividade. Muitas vezes ela encontrava, né, muitos dados, né? E aí eles entravam em pânico, falavam, cara, como é que eu vou tratar tudo isso? Né? E aí se usava lá o diagrama de causa e efeito. Muitas vezes um dado que você indicou aí, ele não precisa ser trabalhado diretamente, né? Porque ele é o efeito de um outro indicador que é mais importante ser trabalhado. Então a gente acabava fixando, né? Muitas vezes a ação em 4, 5 indicadores, e esses daí, sem falar nada para os colaboradores, né? Trabalhava em 4, 5 e esses mexiam no resultado de muitos outros. Quando não de todos os outros, ele mexia acho que na grande maioria dos outros indicadores. Pelo que você está colocando, a proposta é essa, né? Reduzir esses 300 naqueles que são os principais, aqueles que têm o maior impacto sobre os resultados da empresa, né? Exatamente, exatamente. É evidente que você, para fazer um bom trabalho desse, necessariamente você não tem que ter um consultor como eu, né? No fundo, você pode fazer um belo de um trabalho de revisão de várias coisas, mas todas as reflexões que a gente faz, tudo, né, muito fino isso tudo. Então, cada empresa tem o seu viés cultural, tem a sua vontade de premiar X ou Y,
tem os seus desafios que são pontuais desse ano e que possivelmente serão diferentes no ano que vem. Imagina uma empresa que tem problemas esse ano por conta da pandemia e a economia volta a crescer ano que vem numa taxa X aí que estão estimando de 2, 3%, o ritmo dos negócios começam a acelerar. Então, quando você ganha, eu vejo muito isso, né? Você tem um contrato novo, surge uma ordem de contratar 5, 6 pessoas e muitas vezes não olha muito para o preço, porque nós temos um contrato novo, ele é um contrato bom e nós precisamos entregar para esse cliente novo, isso vai melhorar nossa reputação, etc, etc, né? Então, tem uma série de detalhes que você vai tratando com o tempo para poder fazer uma boa apuração de indicadores, né? Ponderar tudo aquilo. Olha isso aqui, gente, é um avião antigo, já não é tão novo, não sei se vocês estão enxergando, embora a aviação tenha uma complexidade enorme de indicadores, né? Cada botãozinho desse, cada telinha dessa é um indicador, né? E antigamente era pior, né? Olha aqui em cima como é que era, tinha um painel aqui de controle de combustível e navegação, então eram 3 pessoas trabalhando aqui, especializados, mas no fundo, olha, sem isso aqui, com isso aqui, esses 3 instrumentos, você consegue voar o avião com bastante segurança, né? É lógico que a tecnologia, a digitalização de tudo trouxe para o mundo da aviação toda essa complexidade de formas diferentes de controlar os aviões, sejam eles pequenos, grandes ou não, né? Mas a verdade é que você tem formas e formas de fazer isso de um jeito mais controlado, mas numa emergência, esses 3 aqui são instrumentos essenciais de velocidade, horizonte artificial, e tem a bússola aqui que não está mostrando que todo avião grande tem ainda a bússola analógica, aquela que a gente tem no relógio ou brinca ali com as crianças para poder fazer buscar alguma direção. É isso. O que mais? Tem uma outra pergunta aqui da Gélios. Uhum. Com relação ao PLR, as empresas são obrigadas a adotar o programa? Eu vou chamar de Gélios e tratar no gênero masculino, né, porque não tem o nome da pessoa, me desculpe. Mas a PLR, ela não é compulsória, ela não é obrigatória, como a premiação. No caso especificamente do prêmio, é uma liberalidade da empresa. No caso da PLR, ele é um programa, ele pode ser provocado, né, tanto pelos trabalhadores, como pelo seu representante legal, que são os sindicatos, ou pela empresa. Aqui no Cianfesp, Marcelo, e isso aí nós fazemos já há mais de 10 anos, logo que saiu a lei, nós fizemos muitos cursos, né, palestras, cursos, para mostrar para as empresas a importância dela ter a iniciativa na discussão do PLR. Eu entendo até que, por tudo aquilo que você passou para a gente essa tarde, a empresa precisa de tempo para identificar quais são os seus problemas, onde estão os seus problemas, onde ela está perdendo dinheiro, né? Ou como é que ela pode melhorar o seu desempenho. E aí, com base nisso, pensar o quanto eu posso melhorar e nessa melhora, o quanto eu posso transferir para os meus colaboradores. Né? Então, Pode falar, Marcelo. São 3 fases, na verdade, Celso. O que você está me dizendo é o seguinte, essa do meio. Quais são os indicadores? Né? E antes disso vem pensar uma arquitetura e algumas regras que são importantes aqui. Então, você tem a arquitetura para encaixar os indicadores e as regras que fazem parte da segurança do programa, etc. Né? Eu vejo, eu começaria, gente, para pensar num programa desse, sabe por onde? Onde é que a empresa perde dinheiro? Exato. Onde é que a empresa perde dinheiro? Nós gastamos uma fortuna, como exemplo que eu dei, para fazer distribuição dos produtos. Então, eu vendo em São Paulo, entrego em Sorocaba e meu próximo cliente é lá em Ribeirão Preto. E eu não consigo vender para nenhuma outra cidade entre Sorocaba e Ribeirão Preto, Campinas e Ribeirão. Meu Deus do céu! A área comercial precisa trabalhar esse pedaço, né? Porque o óleo diesel consome todo o meu lucro para entregar um pedido pequeno lá em Ribeirão Preto. Puxa vida, né?
Então, começaria por isso. Onde é que estão os desperdícios? Todo dia aparece isso, né? Onde o dinheiro está escapando como um ralo que ninguém percebe? Um deles, gente, é o seguinte: você mediu o desempenho, ou melhor, você mediu o turnover da empresa. Eu tenho clientes que gastam fortunas depois que a gente aplica o nosso modelo de turnover para descobrir quanto realmente custa, né? E os estudos dizem sempre a mesma coisa. O turnover de uma vaga custa entre 2,5, aliás, entre 2 e 4 vezes o salário daquela vaga. Então, eu faço dispensa todo mês de 3 pessoas. Cada pessoa leva R$ 10.000. E aí, né, nos 10.000 estão todas as verbas indenizatórias, o saldo do FGTS, a multa, etc., o aviso prévio indenizado, blá, 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 né? Então, 3 pessoas custando 10.000 cada uma. No final de um ano, quando você adiciona todos os tempos que você leva a RH para administrar tudo isso, fazer a dispensa, fazer o processo seletivo, as horas de treinamento, que no primeiro mês a pessoa produz 20, 25% menos de uma maneira conservadora, você percebe que esse evento de dispensa de pessoas te consome um dinheirão no final da história, né? Então, a gente tem exemplos assim, sempre quando eu entro nessa discussão do cálculo do turnover, eu falo para a empresa assim, olha, você vai gastar X num projeto e vai recuperar esse X em 3 ou 4 meses no máximo, porque seu turnover começa a cair e esse dinheiro não vai mais para o ralo. Esse dinheiro vira capital de giro, né? Ainda que o juro seja mais baixo hoje, ele continua girando dentro do contexto da produção da empresa. Isso é oportunidade para a gente alocar recurso, que é sempre escasso por definição, né? Nunca nós vamos ter recurso econômico disponível na medida que a gente precisa e gostaria. Isso é uma lei econômica, né? Mas isso não aparece em nenhum relatório. Quando você puxa o relatório da folha de pagamento da controladoria, de uma maneira clássica, eles mostram o quanto você pagou de indenizações, quanto você pagou de dias trabalhados ou não, e nenhum modelo, eu nunca vi isso em 32 anos de RH. Nós criamos isso há mais de 10 anos para mostrar para as empresas que, olha, o tempo que o RH perde nessas rotinas, valorizado pelo salário médio das pessoas, é um absurdo, mais os valores que você é obrigado a indenizar pela lei. Então, será que o turnover é uma maneira de trabalhar para economizar dinheiro? E olha que interessante, né? Um programa desse pode bater de frente com o turnover, né? As pessoas podem sair da sua empresa porque a liderança é ruim, pode, né? Eles não moram perto da fábrica, gostariam de morar mais perto do trabalho, e você não controla isso, né? Eles acham que não tem um ambiente bom de trabalho, isso eu escuto muito, né? Ou a remuneração não é aquela Brastemp, né? Com licença para a marca de geladeira. E a empresa menor, ela não pode pagar realmente os melhores salários do mercado de maneira fixa. Então, o segredo é esse, né? Então, eu tenho um salário fixo menor, né? Não posso pagar o que a supermontadora lá consegue, mas eu posso encaixar uma política de variável aqui e fazer um bom trabalho para atrair pessoas boas para minha empresa. Então, quando eu abro uma vaga ali na seleção, os 10 candidatos que estão ali na porta, eles podem ser a mediana para cima do mercado, né? Eu não estou trazendo mais aqueles que são a mediana para baixo. Isso é muito importante, né? São pessoas que vão se engajar para entregar mais metas, tal qual a empresa precisa. Então, eu começaria nisso. E não precisa ser mágica, não, gente. Se você encontrar 4, 5 indicadores onde o dinheiro está escapando, e você fizer uma conta e falar assim, meu Deus, esses 5 indicadores me fazem economizar aí no final de um ano R$ 500.000, né? Sei lá, R$ 1.000.000. Tem empresa que é mais, tem empresa menos. Então, puxa, se eu pensando em fazer um trade-off, né, uma troca de... Se eu fizer um programa aqui, onde tá indo para o ralo R$ 500.000 essa brincadeira, se eu fizer um programa e economizar metade, eu pago metade disso de premiação e o resto fica no meu bolso. É assim que o dono da empresa pensa, né? Quem tiver, pode me corrigir. Cada ambiente é diferente, mas nessa hora de você ponderar o que é despesa, o que é lucro, quanto sobra no caixa, a conta fria é essa, né? Enfim, eu começaria por essa dica é de ouro, hein? Começaria por onde escapa dinheiro, né? Então,
A partir daí, você precisa imaginar uma maneira de organizar esses indicadores para não dar um problema lá na frente, né? Puxa, eu esperava pagar 200 mil de premiação e estou pagando 550. Não era o meu plano fazer isso. Tem algum problema na arquitetura, né? Algum problema. Talvez tenha acertado os indicadores, mas errado na arquitetura e até no potencial de ganho, né? Porque depois que a Volvo pagou em 2013, quanto ela pagou? 33 mil reais para cada funcionário, flat, né? No acordo coletivo lá, para cada funcionário de PLR, todo mundo lembra daqueles 33 mil. E a realidade das empresas menores jamais está muito longe disso, né? E aqui, obrigado, Marcelo. A Pinolar colocou, né? Por não negociar pagamento de PLR este ano, é legal por parte do sindicato estimular uma greve? Aí eu vou deixar bastante claro que não. Não, ela não pode estimular. O sindicato ele tem a função de representar os trabalhadores. Então, o que é interessante a empresa fazer é sentar com os empregados, conversar com os empregados, explicar o porquê não está ocorrendo a PLR, porque não existe resultado, principalmente esse ano, né, que possa ser apresentado próximo dos números previstos pela empresa. Então, acho que nesse momento cabe uma conversa com os trabalhadores. Chama os trabalhadores, conversa com eles, porque não é o sindicato que vai deflagrar uma greve. Ele estará à frente para fazer com que a greve seja legal. Mas eu tenho os colaboradores dentro do meu ambiente de trabalho. É questão de sentar com eles 5 minutos por dia, 10 minutos por dia e fazer o trabalho de catequização, né? Conversar, explicar, informar, tirar todas as dúvidas. Muitas vezes, né, Marcelo, pegar o pessoal da Rádio Peão, não precisa falar para todo mundo, pega aqueles que realmente são os formadores de opinião, né? São os faladores, não os escutadores, né? Conversa com esses caras, ou conversa próximo dessas pessoas para que ela dissemine a informação. Então, acho que é importante a conversa com o trabalhador. Aí sim, a greve ela tem uma lei própria, né? Ela tem um rito próprio. E, então, para chegar ao ponto de greve, é porque a empresa, eu entendo que a empresa ela perdeu o passo, ela perdeu o momento de conversar com o trabalhador. E isso a gente não pode deixar. Temos que estar sempre atento, sempre conversando, né? Também E acho. Acho que é sempre quando a história, quando a corda arrebenta, é a greve, né? Eu acho que a empresa é um xadrez. Se você não avançar no jogo, eles vêm, né? Às vezes a empresa também tem dificuldade de se relacionar com o sindicato e a pergunta é o seguinte: os empregados escutam quem? O sindicato ou a empresa, né? Se eles escutam mais o sindicato do que a empresa, alguma coisa precisa mudar. Não é julgamento isso, gente, é só experiência, né? Eu, eu acho que a liderança tem um papel importante disso, Celso, e talvez alguns formadores de opinião sejam realmente os próprios líderes da empresa, né? Dentro da fábrica, etc. Bom, cada cenário é diferente do outro, mas eu acho que é uma forma até de chantagear a empresa, né? Quer dizer que não tem resultado, não tem PLR. Eu já escutei de uma diretora de sindicato de profissionais falando assim, olha, pouco importa se a empresa deu lucro ou não. Os funcionários são a parte mais fraca dessa história, eles têm que ter premiação. Eu saí da sala, simplesmente eu saí da sala. Eu falei para o presidente que era meu cliente, eu falei, olha, Luiz, por favor, você assume a reunião que eu preciso tomar um chá e um café. Vocês me dão licença? Estava combinado, né? Mas eu saí da sala. Então eu falei, quando entra na questão de ideologia, o racional e a lei não importa, né? Então É, a minha preocupação, e eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo aqui no Cenfesp, né, e fora também, é com o 14º. Né, a ideia do PLR ela foi corrompida com o tempo. Por falta dessa negociação, foi estabelecido valores sem meta. Então, tudo bem, hoje tem lá o amparo da 611, né, do artigo 611-A, em que o acordo tem força sobre o acordado, né, tem força sobre o legislado, tá certo, mas nós temos que estar atentos realmente aos riscos que nós podemos correr, principalmente na esfera tributária. Fiz acordo, fiz uma PLR com valores fechados, sem meta, é
risco de uma cobrança, principalmente previdenciária no futuro. Imposto de renda sempre vai ter, né? Mas a previdenciária no futuro, esse é o risco que nós estamos correndo, né? Sempre. E como o Marcelo colocou, eu acho que esse trabalho nosso, nós temos que fazer e colocar para o empregado, olha, eu posso remunerar de acordo com aquilo que eu recuperar. Não é o que eu vou ganhar a mais, que nem esse ano, né, com toda a dificuldade que nós temos de mercado. Se eu tenho lá metas que trabalham a eficiência da minha produção, a eficiência ela vai ocorrer em qualquer momento, com uma atividade industrial aquecida ou não. Né? Por quê? Porque eu estou mais eficiente, eu produzo mais por hora, né? Ou eu tenho um aproveitamento melhor do meu material. Então, nós vamos acabar premiando dentro dessas situações, por resultado obtido. É lógico, quando a gente tem uma desaceleração na produção, eu preciso parar com os trabalhadores, com o sindicato, e, se for necessário, né, Marcelo, fazer uma repactuação da PLR, né? Não deixar até o final, que a gente muitas vezes, esse ano nós tivemos isso, a empresa já tinha encerrado, inclusive, Marcelo, o período de apuração. O período de apuração foi até dezembro, minto, foi até março de 2020. E o pagamento deveria ocorrer agora em julho. E a empresa fala, pô, eu não tive resultado. Eu tive problemas, né? Falei, pô, mas o período de apuração já está encerrado. Como é que eu vou repactuar no final do período de contrato, né? Isso é um risco, né? Aliás, a lei muitas vezes deixa claro isso, que bom, né? Que a obrigação de estabelecer as regras, de criar os indicadores, é da empresa. Isso também vale, gente, muito bem colocado, para ser bem breve, sobre a questão da equiparação salarial, né? Depois da reforma trabalhista, as empresas que têm o seu plano de cargos e salários, elas estão desobrigadas essa questão salarial, da equiparação, né? Mesmo cargo com salários diferentes, desde que ela prove que as pessoas tenham entregas, responsabilidades também diferentes. E é verdade, né? Não é difícil você provar que uma pessoa sênior num cargo, ela tem entrega diferente de um pleno e de um júnior, né? Mas a obrigação de organizar tudo isso de uma maneira profissionalizada é da empresa, não tem jeito, né? Então, a lei simplesmente aponta para isso, olha, mas o ônus, não me lembro lá os textos todos, né? Não leio isso todo dia, não dá tempo, mas o ônus da prova não é bem isso, né? Mas o ônus de organizar essa estrutura para dizer que fulano ou ciclano tem desempenho melhor ou maior por grau de destreza, né? E outras expressões que a lei acaba colocando muito bem, aliás, está muito claro. A empresa precisa cuidar desse assunto, né? Isso vale para a equiparação salarial, plano de cargos e salários, isso vale para um modelo de premiação por produtividade, né? A lei não fala, inclusive, de penalização para empresas que não tenham a lei, a PLR implementada. Isso era uma discussão entre os jurídicos, né, de que a lei não estabelecia uma punição para as empresas que não tinham o programa, e não estabelece até hoje, né? E, enfim, eu acho que seria uma interferência grande demais, né, pela lei dentro das empresas, dessa provocação, embora fosse uma coisa boa, mas aí voltamos para aquela questão do 14º. De fato, viraria um 14º goela abaixo de todos, né? Se fosse ou põe o PLR para funcionar, ou você tem uma penalização, etc. Né? Só um complemento aqui, a Ana perguntou sobre da empresa Alboz, sobre a meta de absenteísmo atualmente, né, considerando o período de pandemia. Gente, indicador, como eu falei para vocês, você tem as pencas, né, aos milhares, quase milhões, qualquer tipo de empresa. Absenteísmo é um deles. E vamos combinar, é um indicador muito, muito raso de desempenho, né? Então eu até posso, e eu também já tive isso, falar, olha, o funcionário que faltou 2 dias sem justificativa, ele perde a sua cesta básica, ele perde alguma coisa. E é uma maneira realmente de você não deixar esse benefício
essa concessão desprotegido. Mas eu acho que, pensando aqui razoavelmente no ano 2020, que tudo é diferente, né? Até essa nossa reunião aqui, que seria presencial, né? Tomando café, comendo bolo, fazendo aquelas coisas que a gente gosta, né? Acho que o absenteísmo talvez não seja um bom indicador para dizer que grau de que grau de engajamento as pessoas têm por conta da pandemia, né? Imagina, você tem as mulheres mais complicado ainda, né? Porque tem demandas também dos filhos, a gente tem as obrigações de casa, acho que muita gente também dispensou a sua empregada, sua faxineira, está tendo que assumir obrigações diariamente dentro de casa, né? Uma combinação esquisita de trabalho à distância na tela do computador, com a criança no colo, às vezes o gato sobe em cima do teclado e o cachorro late do lado de fora, né? É isso que a gente está vivendo, né? Então, pensando nisso tudo, Ana, eu acho que você poderia levar a ferro e fogo o absenteísmo como um valor importante na sua empresa, mas não somente ele, né? Ou, pelo menos, e aí é uma outra ideia, né? Vou imaginar que o absenteísmo tem um peso, gente, de 20% ali na premiação, supondo, né? Pensando na nuvem. E por conta da pandemia, o absenteísmo cai para um peso de 10, sabe? Você tira o peso, tira o pé. Se ele era 50%, mais com outro indicador, você passa ele a ser um simbólico de 10%, porque é o que temos hoje, né? As pessoas também um pouco receio de andar no transporte público, né? O governo fala, não cria aglomerações, aí você entra no metrô cheio. Poxa, né? Os públicos cheio, né? Porque tem menos ônibus na frota, né? Nós vamos lançar o termômetro, melhor, o panorama do trabalho, gente, e está muito claro isso. As linhas vermelha, verde e azul, de dezembro para cá, eles transportavam 3,5 milhões de passageiros por dia embarcados nessas 3 linhas, dias úteis. Hoje eles estão rodando com 1 milhão de passageiros. Então nós temos uma redução de mobilidade das pessoas de 69%. Vocês vão ganhar o relatório depois, ele não está pronto ainda, ele vai se chamar Panorama Remunerar. Então esse é só uma frente de mudança que estamos enfrentando no ano 2020 em relação ao transporte, né? E que é um desdobramento do desemprego, da necessidade das pessoas se locomoverem de uma maneira menor, por conta do perigo de contaminação, né? Vamos ser honestos, é isso. Receio também, pessoas idosas mais em casa, pessoas que perderam o desemprego e muita gente home office, né? Eu tenho as pesquisas aí do relatório do termômetro remunerar que dizem o seguinte: 1/3 das empresas não sabem ainda quando vão retornar ao trabalho presencial. Se é que vão. Não sabem, simplesmente não está decidido, né? Você tem outras, fizemos uma enquete aí que vai sair também junto do Panorama Remunerar, com 79 mil pessoas. A grande maioria das pessoas, alguma coisa como 1/3, preferem o trabalho home office, pelo menos até 3 vezes por semana, né? Imagina, você trabalhar 3 vezes por semana em casa, 3 dias por semana, perdão, e 2 dias presencialmente, encontrando seu chefe lá, quarta ou quinta-feira, terça ou quinta, né? Lógico, na fábrica não dá para fazer isso, porque tem que estar no posto de trabalho para apertar o botão e a máquina funcionar, né? Mas serviço de escritório, tem um cliente, a Martin Brower, e isso é público, não tem problema dizer o nome, que transporta tudo que o McDonald's, tudo que a gente come no McDonald's, né? Quando eu comia no McDonald's, agora eu sou mais cuidadoso, enfim. Mas muito antes do home office, eles já tinham 40% do pessoal de escritório trabalhando à distância, né? Então, tudo isso impacta a forma da gente trabalhar, os meios, né? A mesa que você tem em casa não é igual à da empresa, né? Impacta o transporte público, impacta o comércio onde essas empresas estão, na Faria Lima, na Paulista. Tem um amigão meu, vice-presidente lá numa empresa na Vila Olímpia, ele falou, cara, isso aqui parece semana de 25 a 31 de dezembro. Sabe aquela semana fria, que você não vê muita gente na rua, né? Quando vê, o pessoal já está de bermuda, enfim, já com aquele ar assim de Natal, né? E nós estamos em outubro. Ele me falou isso ontem. Eu falei, como é que está a Vila Olímpia?
faz algum tempo que eu não passo por lá, vou mais agora nos clientes dos Jardins. Ele falou, isso aqui parece a semana de final de ano, entre Natal e Ano Novo. Então, acho que tem um movimento grande assim de ainda não percebido de maneira clássica, né, provada. Se você pegar regiões D e E de São Paulo, pela classificação do Cresce, a quantidade de procura e contratos assinados de locação aumentou 35% ou 39%. Né? Então, quer dizer o seguinte, as pessoas saem dos grandes centros para as periferias para pagar menos aluguel, pagar um preço menor pelos serviços, né? Consumir serviços não onde você trabalha, né? Imagina, você trabalha na Avenida Paulista, quantos serviços você consome por lá e quanto você compra por lá? Esse dinheiro não está mais na Avenida Paulista. Ele está no Tatuapé, aqui onde eu moro, ele está na Moca, ele continua lá em Osasco, ele está na Alphaville, ele está em Guarulhos, São Bernardo, Diadema, Santo André. Né? Isso muda tudo, gente. Né? Então, que grau de demanda nós temos para pensar o ano que vem, inclusive para pensar em metas. Né? Enfim, são reflexões que eu acho que nós vamos ter o ano 2020 como divisor de águas. Né? Eu já vi gente dizendo que a Primeira Guerra Mundial, em 2017, inaugurou o século, não foi no ano 1900, e nós, em 2020, nós estamos inaugurando o novo século. Então, talvez esse seja uma leitura muito realista, né? Por conta das mudanças que todos nós estamos enfrentando, né? Inclusive pela perda das vidas, que morreriam ou não morreriam pela doença, né? Mas temos vários casos conhecidos, né, de pessoas saudáveis, outras não. Enfim, minha esposa é da área de saúde, a gente olha isso com muito cuidado, os registros, se são corretos ou não importa, tá tudo politizado. Mas, para o ambiente de trabalho, para as empresas, o que interessa, puxa, que demanda teremos para os produtos, né? Como é que nós vamos trabalhar daqui para frente? Acho que, apesar das dificuldades, de tudo que aconteceu de março para cá, muitas empresas se adaptaram bem. Isso é um mérito de departamentos como o RH, que tomaram a frente das necessidades para colocar as pessoas em casa, seja para mandar material, seja para criar e-mails, enfim. Acho que tem uma série de méritos nisso, né? Tem o lado sofrido da mudança, muito rápido, né? Talvez tínhamos empresas que estavam planejando home office há 2 anos, né? Fazendo alguns testes, e agora se viram obrigadas, por conta da pandemia, o afastamento e um pouco de segurança também das pessoas, a legislação, né, que acabou impondo algumas coisas, colocou as pessoas à distância para produzirem de uma maneira assim, entre aspas, né, vigiadas por indicadores. Né? Essa é uma das nossas pesquisas. Uma parte das empresas não tem os indicadores para poder fazer um bom acompanhamento das entregas, dos trabalhos que as pessoas podem oferecer. Né? A liderança também não estava preparada o suficiente para poder sair do método analógico, né, e entrar no método digital, pensando assim bem de uma maneira conceitual, para liderar pessoas à distância, né? Esses dias um amigo me disse assim, puxa, eu tinha pessoas na empresa que mal conseguiam liderar presencialmente, imagine agora com essa distância, o que faz, né? Então, olha lá, discussão sobre metas, discussão sobre novas métricas de desempenho em razão da pandemia, né? Então, como é que você olha para as pessoas e julga, né, em algum momento, que o desempenho é mediano, é baixo, é alto, né? Olha, 45% das empresas sequer discutiram essa questão, né? Algumas já têm novas métricas aprovadas, né? Outras em estudo, ainda 1/3 das empresas, né? Enfim, aqui era o auge da confusão, né? Base junho, né? Desafios da liderança, olha isso então, né? Olha a quantidade, muitos já adaptados nessa questão de liderar à distância, né? Eu escrevi lá em cima de 42% em apuros, né? Porque, vamos combinar, não é fácil você fazer toda a sua obrigação, enfim. E alguns com dificuldade, né? 20%, não são poucos, né? Vamos combinar. Mas eu acho que tudo faz parte do desafio de entrega, né?
Se este é o tabuleiro que nas empresas, as pessoas, os governos, as leis vão ter que funcionar daqui para frente, acho que foi muito radical, né? Talvez para o ano que vem a gente tenha um reequilíbrio dessas forças. Aí eu estou escutando no mercado começando uma discussão sobre benefícios, e eu vou convidar vocês para uma pesquisa que nós vamos fazer sobre como é que vão ficar os benefícios com essa mudança toda, né? Em breve a gente deve lançar alguma coisa nisso, não muito tempo para frente, mas em breve mesmo, porque acho que vale a pena repensar algumas coisas, né? Enfim, para simplesmente adaptar os formatos que até então funcionavam com algum grau de valor para as pessoas e para as empresas, né? Nesse modelo novo que nós vamos ter daqui para frente, que é o flex trabalho, né? Alguns estão chamando de um flex home. Acho que tem bastante vantagem nisso. Talvez o comércio, talvez em alguns locais perca rendimento, né? Mas isso faz parte do jogo. Enfim, vão ter que se arrumar para equilibrar as contas. É só o jogo, gente. Tem que jogar o jogo. Não é fácil, né? Ninguém disse que seria fácil, né? Enfim. Marcelo, mais uma vez aí agradeço a tua